Exatamente. Bom, além desta questão que colocou, né, que acelerou o debate sobre direitos trabalhistas, nós vemos agora mais um episódio de gasolina na fogueira de Brasília, que é algo que vai dar o que falar, vai dar pano para manga, vai alimentar a teoria da conspiração, como se o brasileiro já não tivesse teoria da conspiração suficiente, como se já não tivesse congressista contando histórias de Austin Powers como se fossem James Bond, como se o brasileiro já não tivesse esse problema de acreditar em tudo que cai na rede social. Agora o governo federal teve a brilhante ideia de impor sigilo sobre as imagens dos atos de vandalismo registradas pelo sistema de câmeras da Praça dos Três Poderes. Qual a justificativa? De acordo com a gestão, pode existir riscos para a segurança das instalações presidenciais. Bom, o que acontece é que foram divulgados trechos editados dessas imagens que não permitem análise profunda da atuação e eventual omissão das forças de segurança. E, além disso, são priorizadas passagens que ligam imagens dos atos ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Doutor Renato, por que o sigilo? A gente já está com um problema demais de desconfiança nesse país. Eu sou a favor da transparência, né? Todo mundo sabe disso. Eu acho que tem que liberar tudo. Se essa investigação está sendo feita pela Polícia Federal, eu quero crer que a Polícia Federal tenha motivos para isso. Hoje mesmo a Polícia Federal estava vindo para cá, estava ouvindo a rádio, houve uma operação que resultou na prisão de policiais militares do Distrito Federal que, infelizmente, né, as imagens provam isso, eles acabaram estacionando o veículo lá, saindo da linha de contenção dessas pessoas que fizeram esses atos, né? Então, eu acho que, primeiro, investigação. Já tem mais de 700 denunciados. Isso. Eu não conheço a fundo essas imagens, em que teor elas poderiam ser. Faz algum sentido? Até faz se você pensar em corredores, em acesso, como é que você acessa determinada porta, determinada localidade dentro do palácio. Afinal de contas, não é todo brasileiro que conhece, que já foi no palácio. Também não é o MI6, a sede do MI6. Isso. Agora, por um outro lado, eu sou a favor da transparência. E outra, por que soltaram um trecho? Eu acho que tinha que sair tudo para a pessoa passar o carão, justamente. Na minha opinião, tinha que passar, já que são prédios públicos, a pessoa ficar famosa. O dano é nosso, o dano é de todos nós. A pessoa ficar famosa, porque, afinal de contas, nós vimos lá pessoas em cima da cadeira do ministro Alexandre falando barbaridades. A Fátima Tubarão lá. O outro fazendo lá suas necessidades em cima de um móvel. Aquela coisa lamentável, grotesca que nós todos vimos. Acho que não faz sentido, na minha opinião. Sujeito de bermuda e chinelo com a mangueira do hidrante. Chutando. Se passa na cabeça um sujeito desse. Obra de arte, algo que foi trazido pela família real quando veio ao Brasil. Então, quer dizer, o sujeito lá que derrubou e destruiu E eu quero ver quem passou do lado do Romero Brito e não fez nada também. Amassaram a cabeça do Rui Barbosa. Meu Deus. Então, o Rui Barbosa, ele, voltando lá naquele outro tema, o Rui Barbosa, ele teve uma ideia para acabar com o problema da estagnação econômica, que é a política do enxilhamento. O pessoal pode pesquisar depois, que era a ideia fantástica de emitir papel moeda. Deu errado, evidentemente, porque quando você emite papel moeda sem um lastro, você gera muito mais inflação e você não está incentivando coisa nenhuma. Mas bateram na cabeça do Rui Barbosa. Aliás, essa é a única estátua que o STF vai manter ela com o danificado. Então tem um buraco na cabeça do Rui Barbosa, assim, para se lembrar desse ato que aconteceu no dia 8 de janeiro. Coitado do Rui Barbosa. É interessante essa história. Podia ser um quadro de algum presidente recente, alguma coisa assim. Pega aí, das últimas décadas, agora justo o Rui Barbosa. E aí, Rodolfo? Olha, em todo o discurso do Lula, ele sempre priorizou que teria transparência, que o Bolsonaro não estava sendo transparente com as coisas e que quando ele fosse eleito, de fato foi, ele seria transparente
em tudo que ele fosse fazer. Pois bem, houve sigilo já, só vamos numerar alguns aqui, tá? Sigilo da lista de convidados da posse. Sigilo do Lollapalooza, aquela festa da posse, que até agora ninguém sabe o quanto foi gasto naquela festa. Sigilo absoluto. Sigilo... A lista ainda falou que ia abrir, mas depois falou, não, era engano. Não, exatamente, não abriu, exatamente. Foi noticiado que ele abriria. Não. Pode continuar. Só a vozinha que me mata. A voz da Sandy, que não parece. Igualzinho. E sigilo agora das imagens. E normalmente quando a pessoa quer fazer um tipo de sigilo desse aí, mostra que tem alguma coisa aí. Tem caroço nesse angu, como dizia a minha mãe. Onde as imagens estão chegando que pode comprometer o atual governo ou os atuais ministros, os responsáveis pela segurança, principalmente, uma vez que o Lula é extremamente contra a CPI. E essas imagens agora que estão sob sigilo, pode ser usada tanto a favor contra ele numa CPI. E Pavinato, eu li também que eles estavam... eles não queriam expor essas imagens também, porque iam mostrar as técnicas de ação da segurança nacional. Mas que técnica? Que coisa! Mas ele falou que falhou tudo, aí tá, ele pode usar até de videozinho institucional do que não fazer. Exatamente. Esse é o grande ponto, gente, mas que técnica que eles estão evitando de mostrar. E outro ponto que eu também li... eles foram técnicas da SWAT, treinamento da... tal da SWAT. Da SWAT Trapalhões. É a técnica de cruzar os braços. Pode ser. Abrir a porta, porque o Palácio do Planalto não foi arrombado. Então, é a técnica de abrir a porta com a maçaneta, é a técnica de cruzar os braços. E cantar assim, entra na minha casa. E ainda falaram que eles estão liberando as imagens só para conseguir incriminar Bolsonaro. Estão fazendo uma seleção ali das imagens para mostrar só para incriminar realmente o ex-presidente Bolsonaro. Então, assim, né? Tudo aí, nada pode ser pelas vias naturais, pelas vias normais. Tudo tem que ter um problema, um entrave. E Lula já não está querendo a CPI desse caso do dia 8. Não vai querer mostrar mesmo para ele. Quanto mais silencioso ficar, melhor vida que segue. E aí? Mas vamos fazer aqui uma lista. Não, ponto? Não. Dessa vamos vez fazer uma lista de acontecimentos aqui interessante. Durante a campanha, o Lula, um dos pontos que ele batia era: sou contra o sigilo do governo Bolsonaro, no meu governo vai ter sigilo. Teve aqui vários sigilos, como lembrou o Rodolfo. E agora esse sigilo nas imagens do dia 8 de janeiro. Só que veja, este sigilo, aliado com o fato de que houve um relatório da ABIN avisando que haveria atos violentos e não foi dado reforço à PM. A PM do Distrito Federal não teve nenhum reforço do governo federal. A Guarda do Planalto, e eu sempre digo isso, que fica na garagem lateral do Palácio, é só sair da garagem e tomar a frente e impedir qualquer invasão. Não estava lá. Não é que demorou a sair. Não estava lá. Não tinha ninguém lá. E juntando tudo isso com o fato de que Lula é contra uma CPI para investigar esses atos, e veja, a CPI é uma investigação diferente daquela liderada pela Polícia Federal, porque seria uma investigação essencialmente transparente. Os depoimentos majoritariamente seriam públicos, os documentos seriam públicos e as imagens seriam públicas. Então, quando ele impõe sigilo nas imagens, se diz contra a CPI e ainda sabemos da existência do relatório, da falta de reforço, da falta de presença da Guarda do Planalto, é evidente que fica uma série de desconfianças sobre o governo federal. E é evidente que isso ajuda, inclusive, a polarizar ainda mais o cenário e não ajuda em hipótese alguma nem a esclarecer os fatos do dia 8 de janeiro e muito menos a pacificar o país. É de uma irresponsabilidade sem tamanho o governo federal colocar sigilo sobre fatos que não somente o Brasil, mas o mundo estão de olho nesse momento. O Datena ligou para o Lula. Ligou? Falou, eu quero imagens. E a gente já está com um problema sério, que as pessoas que mais negacionistas, né, da questão dos crimes do 8 de janeiro, que é a teoria do infiltrado. A teoria do infiltrado, ela embala ainda. Tem gente que fala, não, foi tudo infiltrado. Sim. Eu aceito parcialmente a teoria. E não é a teoria da infiltração do Palácio do Alvorada, não. É o infiltrado na Praça dos Três Poderes. Bom, infiltrado, não. As pessoas cometeram crimes.
pessoas lá presas em flagrante cometeram crimes. Ai, que crimes, que crime. Crime que foi colocado no Código Penal por lei sancionada pelo próprio Bolsonaro. Né? Criar animosidade com a lei das Forças Armadas para incitar má relação com os poderes, ele que pôs lá no Código Penal, né? Tentar abolir o Estado Democrático ou tentar depor o governo legitimamente constituído. Né? Então, é tudo criminoso. Ah, eu não sabia. Bom, no Brasil tem uma ficção que diz que ninguém pode falar, eu não sabia. Não leu, o pau comeu. Escreveu, não leu, o pau comeu. A frase é bem essa mesmo. Ah, eu não sabia. Não pode. No Brasil ninguém pode falar eu não sabia em questão de lei. Foi lá colocado, é crime, é crime. Então, pode ter sido infiltrado? Pode. Mas quem estava lá foi filmado, patriota ou não, correu no crime. Crime é crime. Agora, esse tipo de ação, de colocar em sigilo a imagem, você só alimenta mais a polarização. Porque aí todo mundo agora vai falar, tá vendo? Eu falei, eu tinha razão. Como é que você vai pacificar o Brasil assim, doutor Renato? É por isso que eu acho que tem que ter transparência. Infelizmente, eu acho que não tem infiltrado coisa nenhuma lá, porque eu até, infelizmente, conheço algumas pessoas ali, inclusive, que foram presas. Você não pode afirmar. E assim, sinceramente, não tem como você... Daí eu volto dos Trapalhões, né, que o Pavinato tanto gosta. Né? Não dá para ter mais Chaves infiltrado. Também. Não, eu sou infiltrado, mas não conta não, você também é infiltrado. Exato. Então não dá, né? Mas assim, a gente já está com esse grande problema. A questão é a seguinte, eu não estou dizendo se houve ou não. Se cometeu o crime, tem que pagar pelo crime. Exato. Mas isso só alimenta essa torcida fanatizada.